Olá, amigos. Meu nome é Marcos Lima. Guerreiros, hoje nós vamos falar sobre os Cavaleiros Templários, esses grandes guerreiros que contribuíram tanto para a humanidade. Então, vamos à breve introdução e começamos. A Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, também conhecido como a Ordem dos Cavaleiros Templários, surgiu no recalque da Primeira Cruzada de 1096, com o objetivo de proteger os cristãos em suas peregrinações à cidade santa de Jerusalém. Sua ordem monástica militar foi fundada por Hugo de Pains e era situada nas ruínas do antigo Templo de Salomão, onde os membros eram subordinados ao Vaticano e viviam como monges em rituais de pobreza, castidade, devoção e obediência, e também como guerreiros e com treinamento militar. Em seus serviços de escolta de peregrinos e de guarda da Terra Santa, os templários acumularam muitas riquezas, contando com mais de 20 mil guerreiros em seu auge. Eram excelentes guerreiros, alquimistas, construtores e marinheiros. Foram também os primeiros banqueiros da história. Afinal, os peregrinos também tinham a opção de depositar suas riquezas nos castelos dos templários. Eles recebiam um pergaminho com um número secreto. Com ele, os peregrinos podiam fazer uma retirada do mesmo valor depositado em qualquer castelo templário. Sim, guerreiros, era o primeiro cartão de crédito da história. Depois de 200 anos de sucesso e batalhas, o rei Filipe o Belo IV se endividou com os templários. Após pressionar o Papa Clemente V, os membros da ordem tiveram uma parte de seus tesouros confiscados e muitos de seus membros foram executados em praça pública, sob acusação de heresia pelo Vaticano. Em 1312, o Papa Clemente dissolveu a ordem, tendo posteriormente executado seu último grão-mestre, Jacques de Molay, em 1314. Porém, os sobreviventes da ordem ainda mantiveram em segredo por séculos, assim como também uma boa parte de seus tesouros. Em 2007, o Vaticano autorizou a venda de unidades limitadas do livro Processos contra Templários, onde contém o Pergaminho de Chinon, descoberto em 2001. Nesse pergaminho, havia a comprovação de que o Papa Clemente V tinha a intenção de absolver Jacques de Molay e os demais cavaleiros da ordem, e que não o fez apenas por pressão do rei Filipe. Guerreiros, eu estou aqui com o senhor Davi Caparelli, o Gran Prior da Ordem dos Templários do Brasil. Senhor Davi, bem-vindo ao Caminho do Guerreiro. Obrigado. Senhor Davi, o que é ser templário na atualidade? O que a Ordem dos Templários do Brasil está buscando hoje? Boa tarde a todos. A Ordem do Templário remonta a 1098 e quando eles lutavam pela busca da Cidade Santa. O Papa, então, na época, convidou vários homens, nobres, logicamente, para lutarem para resgatar a Terra Santa. Lógico, houve lutas, houve 9 cruzadas, até 1319, com a morte de Jacques de Molay. Depois disso, a ordem ficou um pouco recolhida, digamos assim. Cada um foi para a sua terra, Itália, França, Rússia, Portugal, Alemanha, e ficaram quietos até 1500, quando da descoberta, ou praticamente o encontro do Brasil, porque eu não digo que é descoberta, senão que eles tinham já mapas, através do astrolábio e outros instrumentos, já conheciam toda a América.
E, bom, e aí foram passando os anos, e agora em 1970, nós propagamos a Ordem do Templário no mundo com outra finalidade. O que nós fazemos hoje? Nós combatemos a ignorância, o racismo, o ódio, o preconceito. E para isso nós fizemos, ultimamente, um acordo com os grandes mestres das artes marciais. Para quê? As crianças hoje estão perdidas na rua, os pais, a maioria, não podem educar os filhos, que seria a base da família. Eu acho que os pais devem primeiro dar uma educação formal, para que depois na escola eles tomem o seu rumo, o que não está acontecendo. Então os templários tiveram uma ideia, através nossa, de formar escolas com a finalidade de ajudar as crianças. Por que a arte marcial? Porque a arte marcial dá força interna para o coração, para a mente, para um caminho limpo. Então, hoje, muitas crianças que estão nas escolas estão aprendendo um caminho melhor, evitando drogas, o cigarro, álcool e outras, não vamos falar dos tóxicos, né? Isso não vem bem. Então, mas nós estamos procurando, através dos senseis, ver se o mundo melhora. Para isso, foram algumas escolas, já temos no Pará, temos no Triunfo, temos no interior. E aqui, agora com o mestre Fábio, nós estamos incentivando essas escolas infantis, principalmente para as mulheres. Nós fazemos uma defesa muito grande das mulheres, que hoje tem um índice muito grande de mortes, sem falar agressões, que são milhares. A delegacia da mulher não dá conta de receber tanta queixa de maus tratos das mulheres. Sim, então os templários estão nessa batalha. E eu particularmente acho que se as crianças forem educadas através das artes marciais, qualquer que for, o que mais gostar, Muay Thai, Karatê, Shaolin, qualquer uma, todas são boas. Cada um tem um intuito, um caminho. Então eles vão ter uma vida melhor. Esse é o nosso propósito. Que as crianças cresçam, as mulheres aprendam a se defender. Então esse é o nosso futuro. Eu acredito, pelo menos, já com tantos anos de experiência, que isso será bom para o Brasil e bom para nós. Maravilha, obrigado, senhor Davi. Como vocês podem notar, hoje os Templários são uma grande ordem filantrópica com o objetivo de ajudar os brasileiros e também a nos fortalecer como nação, através do incentivo das artes marciais. Então, obrigado, mestre. Eu que agradeço. Vou chamar aqui o meu amigo, né? Professor Sérgio Valença, cavaleiro aqui na Ordem. Professor, bem-vindo ao Caminho do Guerreiro. O que os Templários, assim, contribuíram para a humanidade? O senhor me contou algumas coisas interessantes, né? Sobre a ideia da cota de malha, que seria, digamos assim, uma invenção dos Templários. Eles foram pioneiros em algumas coisas na arte da batalha, não foram? A gente precisa entender o seguinte, não confundir Templários com Idade Média. A Idade das Trevas, a Idade Média, ela começa mais ou menos após a existência dos Templários. Os Templários iniciam-se no século final de 11 para 12 e vão até o século 14, que são as 9 Cruzadas, a tentativa da tomada de Jerusalém, né? Porque nós tínhamos esse problema, o Vaticano ficava em Roma, na Itália, e você tinha Jerusalém, onde foi toda a era cristã, aconteceu toda aquela história cristã. Então, essas 9 cruzadas tentaram tomar Jerusalém. Durante esse período, eles construíram um conhecimento muito, muito profundo em todas as áreas. A área da economia, a área bélica, a área marcial. Toda essa construção foi trazida para a Europa e depois foi utilizada. Hoje você fala em guerra medieval graças aos templários, graças ao conhecimento templário. Por exemplo, da cota de malha, né? Quando a gente vê os filmes da época medieval, os templários já usavam essa malha de proteção, que era como se fosse um entrelaçado de metal para proteger contra o ataque das flechas ou de algumas espadas de menor porte, certo? Vamos dizer assim que eles criaram o primeiro colete à prova de alguma coisa. Fantástico. Obrigado, professor. Então, vamos tentar entender a ideia sobre o estilo de batalha dos Templários. Vamos lá. Bem, guerreiros, vou então mostrar um pouco sobre a ideia dos Templários, né?
Não vai dar para mostrar muita coisa sobre a arte de batalha deles, porque como vocês podem notar, eu estou no escritório da Ordem, né? Esse escritório ele não vai ficar aqui por muito tempo, eles estão de mudança, vão para uma sede bem maior. Quando eles forem para a nova sede, eu posso gravar um novo vídeo, fazer uma nova versão remasterizada e talvez dê para mostrar mais coisas sobre as técnicas de batalha, ok? Como vocês podem notar, eu fui autorizado a vir aqui ao escritório, não vou divulgar o endereço porque eles estão de mudança e também por outras razões. Mas fui convidado aqui pelo Grand Prior Davi Caparelli, como mostrei para vocês. Inclusive foi ele quem escreveu todos os livros que vocês viram aqui no escritório sobre os Templários. Inclusive ele até traduziu para o espanhol, para o livro ser divulgado em países como a Espanha, ou mesmo países aqui na América Latina. E eles me permitiram que eu utilizasse aqui a vestimenta, né? Eu estou usando aqui o manto dos Templários preto, com a cruz branca. Essa cor representa os noviços, né? Representa os novatos que estão entrando na ordem. Cada país possui uma cor diferente, uma indumentária diferente. Aqui no Brasil é o branco e vermelho. Na Alemanha é a cor verde. Tem também na cor branca e preta, mas as cores principais é preto, branca e verde. Eu também estou utilizando aqui o símbolo mais precioso e mais importante para a Ordem dos Templários, a Cruz das Oito Bondades, que como vocês podem notar também está aqui na capa. Como foi explicado assim na pequena introdução, os Templários eram uma espécie de híbrido de monges com guerreiros. Eles utilizavam a cota de malha, a armadura e a indumentária. Quando não estavam em batalha, ou seja, quando eles estavam dentro da ordem, eram como os padres. Eles utilizavam essa indumentária, né? E eles cobriam como os padres faziam, como os monges faziam. Na hora das orações, na hora das penitências, na hora de orar, eles eram típicos monges. Mas na hora da batalha, né, eles tiravam o capuz, já colocavam o capacete, pegavam as suas armas e iam para a batalha. Eles utilizavam um armamento que vocês já conhecem, né, o escudo. Esse escudo, como nós conhecemos hoje, do qual é feito muitas vezes de metal, ou até mesmo com algumas partes em madeira, no começo dos tempos, no começo dos Templários, esses escudos muitas vezes eram feitos de couro, ou então feitos de peles. Eles eram utilizados as peles dos animais como escudo. E acreditem, guerreiros, era muito mais forte do que nós conhecemos hoje. Era literalmente um couro duro ali, que não era qualquer espada que atravessava. O qual você utilizava segurando aqui pelo braço esquerdo, onde você poderia movimentar tanto aqui na proteção do ombro, do peito, e também utilizando assim para golpes pela frente ou retirando a espada. Ok? Eles também utilizavam um elmo feito em aço, junto com túnicas de cota de malha. Como um bom homem de fé, as suas armas também representavam sua crença, né? A sua fé. Eles utilizavam essas espadas em forma de cruz, que até representavam a fé dos templários. Guerreiros, um outro detalhe. Os samurais, vocês podem ver assim até em filmes ou em demonstrações, muitas vezes eles sacando a espada dessa forma. Os templários não, sempre dessa forma. Quando ocorria o saque da espada, eles pensavam muito nessa ideia da proteção. Uma vez que você saca a espada, pronto para a batalha. Lembrando, guerreiros, não existe uma regra para a espada templária. A espada pode ser tanto de uma mão ou quanto de duas mãos. O que importa é que a espada possua um bom quilhão, né, que seria uma boa guarda em forma de cruz para proteger a sua mão, e também um bom pomo, tanto para não deixar a sua mão escapar, quanto também para até mesmo utilizar em batalha. Não sei se dá para vocês verem dessa distância aqui, eu vou até pegar uma outra espada para vocês verem. Olha que bacana, guerreiros, essa aqui é a espada pessoal do Grand Prior Davi, né? A espada que ele foi iniciado na ordem, então ele me emprestou aqui para poder mostrar para vocês. Eu fico muito grato, né, por essa honra. Essa espada aqui tem mais de 50 anos, guerreiros, é uma verdadeira relíquia que ele pediu para restaurar recentemente no Rio Grande do Sul. É fantástica. Como vocês podem notar, no primeiro terço da lâmina não tem fio. O fio ele começa a partir daqui. Por quê? Essa parte mais grossa da lâmina dá uma resistência a mais, dá uma força impedindo que a lâmina se quebre com facilidade. Ao mesmo tempo, existem algumas técnicas de batalha da qual você também poderia segurar nessa parte sem o fio para que você pudesse manejar a espada com as duas mãos. No caso de espadas com uma mão, você poderia até ter uma pegada a mais, até para você utilizar a espada como se fosse um bastão curto. Porque vamos pensar aqui em termos de batalha, guerreiros. Aqui eu estou com um exemplar de uma espada árabe, também utilizado no facão chinês, né?
também com um facão chinês feito totalmente em bronze. É super pesado, aqui meu braço tá até cansando. Quando se tratava de enfrentar as espadas dos sarracenos e Saladino, não era uma coisa fácil. Era muita espada se chocando contra espada. Tinha que ter essa resistência aqui perto do cabo, para que ela não se partisse com facilidade. Então era aquela coisa, durante a batalha, sacou a espada, jogou a sua capa lá para trás, ó, bora pra batalha. Golpes na diagonal, golpes na lateral, ou até os golpes frontais. Os golpes podiam ser utilizados de várias maneiras. Ah, Marcão, mas os sarracenos não usavam cota de malha, eles não utilizavam armaduras. Mesmo assim, guerreiros, é sempre bom prevenir do que remediar, não é? As batalhas poderiam não ser apenas contra sarracenos, poderiam ser contra até salteadores ou até cavaleiros de ordem europeia, que não eram muito chegados aos templários. Então era importante você ter um armamento de boa qualidade. Os templários tinham pouquíssimos membros, porque não era tão simples assim entrar para a ordem, né? Então não existia exatamente uma escola de arte marcial templária, mas existia muito estudo lá dentro. Existiam muitos pergaminhos, existia uma coleção de grandes exemplares de livros, onde continha conhecimento de todas as partes do mundo, inclusive até mesmo de esgrima oriental. Então se utilizava muito golpes na diagonal, golpes na lateral, golpes por cima, chocando espada contra espada, utilizando o corpo junto com a espada para poder afastar o adversário e depois cortar, golpes de esmagamento para poder amassar o elmo e depois derrubar o adversário. Existiam centenas de técnicas. Existia também aquela ideia de você golpear com o pomo na cabeça. Guerreiros, como vocês podem ter notado também, na internet utilizaram de uma forma muito leviana aquela ideia do brado de guerra dos templários, que era Deus Vult, né? Deus o quer. Hoje não é mais utilizado dessa forma. Hoje você vê muitos templários utilizando até mesmo aquele os das artes marciais japonesas, dando aquele brado de que você é um guerreiro, de que você está pronto para a batalha. Porque a ideia do Deus quer, assim, pode ficar muito polêmica, muito subjetiva. Às vezes os objetivos podem não condizer com um certo caminho cristão que algumas pessoas terem. Então o Deus Vult não é mais tão utilizado, ok? Mas era utilizado na época, né? Dizendo Deus quer, né? Deus Vult, quando você ia para a batalha. Você estava ali entregando a vida pela sua causa, pelo que você acreditava, pelo seu Deus. E isso era uma coisa de muita coragem, da ideia do que os templários faziam, que era proteger as caravanas que iam para a Terra Santa de Jerusalém, para proteger os cristãos que iam para lá. Porque haviam os muçulmanos de Saladino, haviam também judeus, haviam também pagãos e toda sorte de problemas. Então todo o trabalho que eles realizaram naquela época foi de suma importância. É graças a eles, talvez, hoje que o cristianismo também se propagou pelo mundo afora. Bom, então é isso, guerreiros. Um pouco sobre a ideia dos Cavaleiros Templários. Agradeço ao pessoal da Ordem dos Templários do Brasil por permitir que eu viesse ao escritório e mostrasse um pouco sobre essas curiosidades. Talvez futuramente, guerreiros, quando houver a nova sede, quando houver mais tempo, eu faço um vídeo ainda melhor para mostrar para vocês o quanto é rica essa cultura em termos de conhecimento, tanto militar quanto conhecimento econômico e principalmente conhecimento espiritual para a elevação do ser humano. Espero que tenham gostado, fiquem com Deus, bons treinos.